Olá, concurseiro, concurseira. Este é o Aprova Atualidades, o programa que faz para você uma relação entre as principais notícias e os editais em todo o país sobre atualidades. Concurseiro, concurseira, o tema de hoje vai render ainda muito o que falar. O tema que nós vamos discutir desperta muitas paixões, algumas ideológicas, outros comentários sem conhecimento algum, mas ele está presente em todos os jornais, em todas as mídias, nos bares, nos botequins, as pessoas estão discutindo este fato. O tema é o problema da saúde no Brasil. Concurseiro, concurseira, eu vou usar para falarmos sobre esse tema 2 veículos de comunicação. Existem em vários outros a mesma matéria, o mesmo tema, cada um discutido de uma forma. A maneira que eu vou usar aqui é para despertar a sua atenção para este fato, discutir alguns problemas que existem em relação a isso, questões ideológicas e assim por diante. Por quê? Dessa forma, vou treinar a sua habilidade, vamos treinar juntos essa habilidade, porque com certeza isso será cobrado e você precisa estar preparado para fazer uma boa prova e trabalhar com esse tema. Nossa primeira manchete, veja lá, concurseiro, concurseira, é da Folha de São Paulo, é extremamente recente, 26/8/2013, e olha a manchete que a Folha de São Paulo colocou aqui, bastante oportuna. Cubanos são chamados de escravos por médicos brasileiros no Ceará. Bom, já deu para perceber que o que a gente vai tratar é justamente a vinda dos médicos para o nosso país. Por que se fez necessário trazer médicos de outros lugares para o Brasil? Bom, a Associação Médica Brasileira argumenta que existem médicos para todo o Brasil. Não é necessário trazer médicos de fora, e sim que falta estrutura. É o que nós ouvimos todos os dias na TV. Mas tem um fato concreto. Muitos lugares, muitos pontos, muitos municípios do Brasil não têm sequer um médico. Por que, então, se nós temos um grande número de médicos, existem médicos suficientes, como argumenta a Associação Médica, esses médicos não estão atendendo essa população no interior do país, no lugar onde mais necessita? Esta é uma pergunta que geralmente a resposta não nos convence, só argumentando que não existem infraestrutura. Problema muito sério. E pense sobre isso. A mim não convence. Pense você também sobre isso, se é só a falta de infraestrutura. Na sequência eu vou fazer um comentário em relação a isso. Mas voltemos aqui à nossa matéria da Folha de São Paulo, concurseiro, concurseira. Um pequeno trecho para eu chamar a sua atenção. Veja lá comigo. Médicos cubanos foram vaiados, hostilizados e chamados de escravos, entre aspas, por médicos brasileiros que fizeram protestos na saída do primeiro dia do curso para o programa Mais Médicos do governo federal lá em Fortaleza. Veja uma coisa aqui comigo. O governo federal trouxe esses médicos, eles já estão em nosso país, não só de Cuba, mas de de vários outros lugares do mundo, por exemplo, Espanha, Portugal, até mesmo da Argentina. Eles vieram para cá e estão fazendo um curso para fazer fazer adaptação. Como o tema foi muito ideologizado, existe muita ideologia por trás desse tema e acaba se desviando o foco. Por exemplo, William Vac, que é um apresentador do Jornal da Globo. Uma noite dessas, eu assistindo, ele fez o seguinte comentário antes de passar uma matéria justamente em relação a esse protesto, falando o seguinte, que o governo brasileiro, mandando R$10 mil mais ou menos, que é o valor que se atribui ao trabalho desses médicos, mandando para o regime dos irmãos Castro,
que no caso Fidel, e o seu irmão que agora está no poder. O Brasil estaria contribuindo ou está contribuindo para uma ditadura. Nesse sentido, o Brasil acaba legitimando uma ditadura no país cubano e justamente acaba distorcendo uma ideia o seguinte, porque em outros momentos o Brasil também já trouxe médicos, com o próprio Fernando Henrique, e não só médicos. No governo Fernando Henrique vieram professores para o Brasil. Nesse momento eu não vi a Veja reclamar da entrada dos médicos, como eu não vi nem a própria Globo reclamar da entrada desses profissionais. Então, eu vejo que, olhando para essas manchetes, ou para esse comentário que eu estou fazendo aqui, que não tem um dado concreto desses veículos ou quais citei para refutar a vinda desses médicos. Vamos fazer uma outra leitura agora. Tem alguém a favor? Tem grupos da mídia a favor da vinda desses médicos? Sim, existem grupos que são a favor da chegada desses médicos. E olha só, Isto É Independente, uma revista conhecida. Esta que nós estamos vendo agora é a parte digital, mas ela está também na revista impressa, ok? Eu só ver que como eu tenho a coleção digital, estou vendo com vocês a parte digital. Então, e aqui estamos mostrando o blog do Leonardo Atush. E olha o que ele coloca no título do seu blog. Que venham os cubanos. A gritaria é grande, porque o Brasil assiste a quebra justamente de é muito forte, o Brasil assiste a quebra de um monopólio da saúde pública. O Leonardo está argumentando que os médicos em nosso país têm monopólio da saúde pública. É uma acusação muito séria. E eu gostei dele. E aqui eu estou externando a minha alegria por essa notícia, até para que nós possamos, na sequência, fazer comparações. Ele vai fazer lá na sequência, dizendo o seguinte, os médicos cubanos estão indo para 701 municípios, que os brasileiros não se inscreveram, que não tinham interesse em trabalhar com população de baixa renda e assim por diante. Mas ele faz um outro comentário que eu achei espetacular. Está aqui no segundo parágrafo, concurseiro, olha ali. Se o programa vier a ser efetivamente implementado, se o programa vier a ser efetivamente implementado, o Brasil poderá caminhar para ter a médio prazo uma expectativa de vida semelhante à de Cuba. Sim, os cubanos vivem 79,3 anos. Concurseira. Olha só, quando eu disse que eu gostei desse texto da revista Isto É, porque eles trabalharam com dados concretos. Dados bastante concretos. Por exemplo, os médicos cubanos fizeram a população cubana atingir a média de vida de quase 80 anos, enquanto os médicos brasileiros, que têm uma infraestrutura muito melhor do que em Cuba, se formos analisar, que ganham muito melhor do que se ganha em Cuba, o Brasil ainda está com uma média de 74 anos, nem chega a 74, mas estou argumentando aí, arredondando, porque o dado do IBGE é 73,8 anos. Então, quando nós analisamos dados concretos, por exemplo, com a expectativa de vida, é claro que a visão é diferente. Eu posso entender apenas olhando para este número dos praticamente 80 anos que existem na ilha dos irmãos Castros, como geralmente o William Vlach, o apresentador do Jornal da Globo, se refere. Atingiu um padrão de vida tão alto, que bom que nós venhamos a ter esse padrão. Quem sabe os médicos cubanos nos ensinem alguma coisa em relação a isso. Agora, concurseira, eu quero que você veja, nós vimos duas mídias, né? Uma da Isto É, outra da Folha de São Paulo. Agora eu quero que você veja uma gravação de um comentarista da TV Gazeta. Me acompanhe no que ele fala em relação à vinda dos médicos cubanos para o nosso país. Vamos lá. Estão chegando os médicos cubanos. Em 700 municípios,
11 milhões de brasileiros não têm nem um médico. Na maioria em estados do Norte e Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e muita miséria. Virão médicos também de outros países, mas, claro, Cuba é o chamariz para o debate. Há quem imagine ser esse um debate político, partidário, eleitoral. E mas é muito mais do que só isso. O que esse tema provoca são percepções sobre o que deve ser a sociedade. O Mais Médicos arranca a visão que cada um de nós tem da vida privada e da vida em comunidade. O programa é mais um a dividir opiniões radicalmente nos últimos 11 anos. Para lembrar, outros programas, Bolsa Família, Sistema de Cotas e a PEC das Empregadas Domésticas. Bolsa Família, cotas, PEC das Empregadas e Mais Médicos. Existem para todos argumentos irrefutáveis e sempre haverá argumentos refutáveis ao gosto e visão de cada um. Quem contesta cotas e há quem odeie, enxerga desprezo ao mérito e favorecimento. Quem apoia cotas lembra que o Brasil manteve humanos como escravos por 385 anos, ou seja, 4/5 da nossa história. Bolsa Família. Entre os que reagem às bolsas, predomina um argumento. É um incentivo ao ócio, dá o peixe e não ensina a pescar, como dizem. A pior seca do Brasil nos últimos 50 anos providencia fatos para quem defende as bolsas. Não se viu agora, como em outros tempos, saques nas cidades. E ao lado do chão esturricado, do gado morto, não há, como sempre houve, fome em larga escala. Porque existem as bolsas, porque existem redes de proteção social. Na reação à PEC das domésticas, cansamos de ouvir e ler. Eu trouxe essa babá para casa quando ainda era uma menina. Minha empregada é como se fosse da família. Não faltou quem lembrasse. A menina se tornou adulta e seguiu como babá, quase sempre sem poder estudar e tantas sem carteira assinada. Como se fosse da família, a empregada serve café às 7 da manhã e o jantar à noite, com, claro, banheiros, chão e roupa suja para lavar no intervalo. Da família, mas, claro, sem direito à herança. Agora, os médicos. Não faltarão problemas, desavenças e crises. Certamente haverá. Mas há outro lado nessa história. 700 cidades, repetimos, não tem nem um médico. E milhares de cidades têm, se tanto, um médico. Não tem médicos porque faltam condições para tanto, mas também porque médicos para lá não querem ir. Milhões que moram nessas cidades não querem saber se o médico é baiano, sueco ou cubano. Querem médicos e medicina. Sabem que um médico é melhor do que nenhum médico. A boa medicina será cobrada e muito nesse caminho. O resto é o jeito de cada um de nós enxergar a vida. Veja só, concurseiro, concurseira, como o texto construído por esse comentarista é bastante oportuno e nos faz refletir. Você não precisa concordar com as ideias aqui postas, você não precisa concordar com a vinda dos médicos cubanos, mas esses dados servem para nós refletirmos. Lembra que há 2 aulas ou 3 eu comentei bastante sobre a questão do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM? Reforço esse fato aqui. Por quê? Ele cabe também nessas matérias que nós estamos vendo aqui. Por quê? Se você se perguntar qual o fato que impede dos médicos brasileiros se inscreverem nesses 701 municípios que eu citei anteriormente para eles não irem trabalhar, por que lá eles não vão? Uma das explicações é a seguinte: lá no IDHM, nós podemos perceber que nos últimos 20 anos o Brasil melhorou muito o seu nível de vida, a sua renda per capita, a melhoria foi fantástica. Mas o que tem a ver isso? Vamos lá. Já que melhorou a renda da população, nos grandes centros, nas grandes cidades, a população passou a ter mais acesso à saúde. Então esses médicos ganham mais nesses grandes centros. E tem, claro, toda a mordomia como todos nós desejamos. Automaticamente não existe interesse em irem para as áreas distantes, para o interior do nosso país, onde
consideramos aqui, com certeza não tem infraestrutura, não vai ter lá o seu restaurante, não vai ter o seu shopping para ir ao final de semana, ao seu cinema, ou coisa parecida. E também o posto de saúde para que ele possa talvez fazer um bom atendimento. E muitos têm e também eles não vão. O tema é complicado, o tema desperta paixões, o tema vai com certeza despertar vários comentários. Não precisa concordar com tudo que eu falei, mas vale a pena pensar. Por quê? Se isso vier para a sua prova, você tem que estar preparado e se dar bem e gabaritar, é claro, a prova de atualidades. Concurseiro, concurseira, fechamos então esse encontro. Nos vemos na próxima. Bons estudos. Até mais.